como que a gente vai confiar na justiça se um ministro da Suprema Corte do Brasil não me diz o que é isso aí? O que tá rolando? Já sabemos o que tá rolando aí, desse contrato da esposa dele? Porque se a gente não souber, eu acho um problema. Porque, de novo, eu já falei isso um monte de vezes aí, peço desculpa a você que tá assistindo aí isso pela 1000ª vez. O Alexandre de Moraes, ele não é exatamente um cara que não é midiático. Ele é um cara que vai no estádio e dá dedo pros outros. Ele faz ensaio fotográfico, entendeu? Aquele julgamento do Bolsonaro lá, goste ou não do resultado, é um teatro, entendeu? Quando é pra tirar o Toffoli, eles ficam quietinhos, escondidinhos, só eles lá, entendeu? Então, é estranho por que tu tá fazendo esse silêncio? Tu não é do silêncio, entendeu? Tu não é o cara do silêncio. Eu queria saber, me conta aí o que é essa. Porque eu queria confiar em tu, pô. Essa que é a parada. Tu é Moraes, você tá falando. O Moraes. Só pra deixar claro. Eu quero confiar no Moraes, pô. Eu tô falando todo dia. Entendeu? Porque qual que é a parada? Como é que eu vou confiar num juiz, que é a cara do STF, e o cara tá envolvido no escândalo de grana? Então, não dá para confiar nos atuais ministros que têm esse tipo de conduta, com toda essa promiscuidade, com uma ala podre da elite empresarial e por meio de uma série de procedimentos que eles próprios foram alterando. Eu mostrei outro dia que numa sessão de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, então presidido pelo Ricardo Lewandowski, que em geral é o presidente do STF, que preside o CNJ, eles ampliaram o conceito de magistério que está previsto tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, para abarcar palestras dadas por magistrados. Portanto, para permitir que magistrados dessem palestras, não cursos, aulas em instituições de ensino, que era o que aquele conceito significava antes e já tinha sido alvo de várias resoluções do CNJ, só para detalhar, mas sem alterar o conceito, para dar palestras em eventos bancados por bancos e por outras empresas privadas. Quando a gente vê todos esses coquetéis, o clubinho do uísque lá, que envolveu o Moraes, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o Ricardo Lewandowski sempre está presente nesses eventos, estava no evento patrocinado pelo Master, assim como o Toffoli. Então, toda essa turma está lá nos comes e bebes nesses eventos. E naquela sessão... são burros ou esses caras são corruptos? Não é possível. Naquela sessão do CNJ, o Lewandowski, de repente, ainda falou assim, eu tinha visto essa resolução, vocês lembraram de tirar aquela parte que exigia que a gente revelasse os cachês e tal? Ah, não, nós tiramos, excelência e tal, não sei. E aí eles tiraram a obrigação do magistrado de revelar o cachê. Então, liberaram palestra e tiraram a obrigação de revelar o cachê. Então, isso significa o seguinte, o magistrado, inclusive dos tribunais superiores, ele pode ser contratado por milhões de reais por empresários sob o pretexto de dar uma palestra, só que, na verdade, o empresário está querendo a boa vontade daquele ministro para julgar as ações que correm na corte dele. E a população não tem o direito de saber, se houve o pagamento de cachê, de quanto foi o pagamento de cachê. Então, assim, ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, você tem uma derrubada dos obstáculos morais e dos dispositivos legais que gerou uma promiscuidade muito grande entre magistrados e essa elite empresarial que tem a sua ala podre e as pessoas interessadas em processos na corte. E os escritórios de advocacia são um instrumento para isso. Então você tem agora o contrato de 130 milhões de reais, que seria de 130 se tivesse concluído todo o tempo, mas o Daniel Vorcaro foi preso antes, mas chegou a pagar 80 milhões de reais para o escritório da Viviane Barci de Moraes, que eram mais de 3 milhões e 600 mil reais por mês. E aí ela, depois de meses de investigação, etc., soltou uma notinha para tentar justificar. E aí é o que você falou, que vocês já conversaram aqui. Não convenceu ninguém. Porque ela falou de 94 reuniões de até 3 horas, teve que subcontratar 3 escritórios e participaram 15 advogados. Aí você vai fazer todas as contas com os valores do mercado, não chega a 3 milhões e 600 mil reais por mês. E aí você vai ver os manuais que eles dizem, não, nós fizemos o manual. Isso é muito engraçado. Tem um código de conduta, código de ética do Master. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Semana passada, código de ética. Código de ética do Daniel Vorcaro, do Banco Master, que estava no esquema bilionário
bilionário de fraude que está gerando um rombo de mais de 41 bilhões de reais da FGC, que enganou 1.600.000 investidores. Aí você vai ver, diz que revisou. Tem um monte de erros de revisão. Ou acertos, né? A depender de quem olha. Porque tem uma parte que é cômica, é tragicômica. Tem assim, você deve ou você não deve, sabe? Tipo essas coluninhas de jornal, nota 10, nota 0. Tem uma coluninha ali no Código de Ética. Aí o você não deve, tá assim, você não deve impedir que sejam utilizadas informações inverídicas e negociações de fraude, alguma coisa de fraudulenta. Ou seja, pode deixar rolar. Se é você não deve impedir, significa que você deve deixar. Você deve deixar rolar fake news, fraude e tal. Então tá lá no Código de Ética. Eu tava ironizando no meu programa, Igor, dizendo assim, não, o Daniel Vorcara agora vai alegar. Não, eu pedi... Contratei um escritório de advocacia, falou que era para agir assim e tal, tô seguindo a ética. Então, assim, não tenho culpa, a culpa é dela. Que tá dizendo, não, pode gerar fake news, pode fazer fraude e tal. Então, assim, Felipe, ridículo. Eu ia te perguntar sobre essa questão da data, porque não me lembro, ao longo das últimas décadas, de termos vivido ou termos acompanhado notícias semelhantes que envolvessem o Supremo Tribunal Federal e o comportamento de seus ministros. Tá certo que era uma outra época, não existiam as palestras pagas, essas reuniões que as pessoas saem daqui para falar do Brasil para as mesmas pessoas lá fora, ficando hospedado nos melhores hotéis, 5, 6 estrelas, tomando o melhor uísque, viajando em primeira classe, talvez recebendo uma grana para fazer uma palestra, para falar as coisas que poderiam ser ditas aqui, né? Eu até brinquei com o Igor um dia, eu falei, você imagina se você um dia me perguntasse, Tramonta, o que você acha que a gente pode fazer aqui no Flow para ficar mais legal o nosso programa? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos para Paris, nós vamos pegar um avião legal, você paga, Igor, né? Nós vamos para Paris, você vou ligar no pro hotel, meu brother aqui, o Daniel Vorcara. E aí vamos conversar durante 1 hora e pensar, tá? Depois a gente volta para o Brasil, né? Não existe na história recente, ou se nós puxarmos um pouquinho, algumas décadas, nós tivemos grandes ministros no Supremo Tribunal Federal, juristas da melhor qualidade. Aliás, Alexandre de Moraes é reconhecido como sendo um grande constitucionalista. Tem um livro dele que está na 41ª edição. Há controvérsias. Tem muita coisa aí que é material didático. Mas vem cá, eu queria que você voltasse um pouquinho sobre isso, sobre comportamentos anteriores. E você falou de 2016. É mais ou menos a linha de corte dessa mudança de comportamento? É antes? É antes porque o Toffoli, eu considero assim um marco a indicação dele. Eu consegui resgatar, uma transmissão da TV Senado, a sabatina do Dias Toffoli, que foi em 2009, quando o Lula o indicou. E eu publiquei no meu canal, fiz vários cortes ali sobre cada momento interessante daquela sabatina à luz de tudo que a gente sabe hoje. E o Toffoli era um sujeito que não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha passado em 2 concursos para juiz de primeira instância em São Paulo. Quer dizer, o sujeito não passa na própria juiz de primeira instância e ele vira ministro do STF. É como se fosse a 4ª, é a mais alta corte do país. E ele vai estabelecer regras para todo mundo, inclusive para os juízes abaixo dele que passaram em concurso público, ao contrário dele. E ele era um advogado de partido. Ele não tinha nenhum brilho na sua carreira, nenhuma obra relevante. Ele era um indicado do Lula e um indicado do José Dirceu. Ele tinha sido assessor da Casa Civil do José Dirceu. Nossa, nessa época o Lula podia qualquer coisa, pelo visto, né, cara? Exatamente. Ele estava ainda com uma popularidade alta, era ali final do 2º mandato. E mesmo depois do escândalo do Mensalão, no que foi no primeiro mandato, estourou em 2005, já acontecia um pouco antes, ele acabou sendo reeleito, então teve um aval aí da população, não passa pano para o eleitorado brasileiro. E aí indicou o Toffoli no 2º mandato. Aí você tem um rebaixamento muito grande, porque assim, no mínimo, as pessoas eventualmente podem incorrer em erro de você indica uma pessoa muito qualificada, mas ela se revela uma pessoa sem caráter. Aí você revela uma pessoa imoral e tal, eventualmente depois. Em geral, não acontece isso. Em geral, a pessoa vai galgando cargos de poder no Brasil em razão da sua flexibilidade moral, para a gente dizer o mínimo, de uma maneira muito generosa. Basta ver aí as presidências das casas legislativas, né? Davi Alcolumbre, Hugo Mota, é o pessoal do Centrão, o pessoal que consente com muita coisa. Pra mim era muito doido ver o Renan Calheiros presidente, tá? Pois é. Tá parado.
Então, assim, fora as outras questões que geraram uma degradação muito grande no STF, excesso de judicialização, tem várias questões que estão sendo rastreadas. O Felipe Recondo, por exemplo, tem artigo a respeito disso, tem alguns aspectos ali que eu destacaria mais, outros menos, mas eu acho que a partir de 2019 houve uma derrocada muito grande. Mas não posso deixar de registrar que antes dessa derrocada, em termos de qualificação, já houve uma derrocada quando Gilmar Mendes chegou no Supremo Tribunal Federal. Agora, o Gilmar era muito mais qualificado do ponto de vista acadêmico do que o Toffoli. Então, assim, você tem uma desculpa. Não, tinha um grande currículo, etc. Mas mesmo naquela época, né, tem um artigo que voltou a circular uns anos atrás, como é que é o Dalton? Esqueci agora. O pessoal deve lembrar aí, talvez no chat, alguém que estava apontando como Gilmar Mendes era ligado à turma do PSDB, como agia já no Poder Judiciário de determinada maneira que não era recomendável para um ministro do STF, e a gente vê o reflexo de tudo isso hoje. Então, só para concluir, o Senado ser muito frouxo no seu filtro, se acovardar, porque muitos senadores também têm rabo preso, você tem uma bola de neve. E qual é a raiz disso tudo? Para mim, a raiz disso tudo é uma degradação cultural e principalmente ética no Brasil. Então, quando tudo se rebaixa, os piores vão chegando ao poder. Se você não tem pessoas éticas para fazer o filtro, são pessoas com rabo preso que vão querer outra pessoa condescendente, e daqui a pouco você vê uma casta estabelecida que vai travando todas as investigações. Então agora você não tem como avançar, não consegue fazer a CPI do Master, porque o Hugo Mota na Câmara tem rabo preso. Hoje saiu notícia que a cunhada dele levou um empréstimo do Master de 22 milhões de reais. Davi Alcolumbre é o presidente do Senado. Ele foi quem indicou o Jocildo Gomes lá para a presidência da Amprev, o Fundo de Previdência do Estado do Amapá, que fez um aporte de 400 milhões de reais no Master. O PGR é o Paulo Gonet, que é o ex-sócio do Gilmar Mendes e é amigo do Alexandre de Moraes e estava lá no clubinho do uísque junto com o Daniel Vorcaro em Londres, se eu não me engano, porque são todos eventos. Pois é, Londres. Isso. Então, assim, como é que você avança? Se o Gilmar é capaz de ressuscitar uma ação que ele próprio enterrou 3 anos atrás para blindar o Toffoli contra a quebra de sigilo da empresa dele, que foi aprovada na CPI do crime organizado. Uma ação que era da CPI da Covid, que já acabou. O Toffoli tentou se manter na relatoria, felizmente a sociedade e a imprensa conseguiram pressionar de modo a que ele saísse, mesmo assim, sem se declarar suspeito, etc. E o Moraes usa o inquérito das fake news para retaliar todo mundo, enquanto a esposa tem um contrato milionário com o Master. Então você tem uma casta que se estabelece no poder e que se protege. Você tem uma dificuldade muito grande de avançar sobre ela.